A gravidez pode ser difícil em qualquer época, mas dar à luz no Antigo Egito certamente não era nenhum mar de flores. Com taxas de mortalidade infantil de até 50% e pouca proteção para as mães de complicações do trabalho de parto, os antigos egípcios criaram uma combinação de ferramentas práticas e misticismo cultural durante toda a gravidez e parto. Hoje, no Entre Culturas, veremos como era a gravidez no Antigo Egito. Os antigos egípcios tinham uma educação sexual bastante avançada para o seu tempo. Eles utilizavam uma variedade de métodos contraceptivos ao longo dos anos. Algum desses métodos era inserir esterco de crocodilo e leite azedo nas suas vaginas, mas talvez seja melhor deixar isso na história. Outros eram surpreendentemente avançados em tecnologia para o tempo em que viviam. Os antigos egípcios criaram os primeiros preservativos de linho como meio de prevenir a propagação de doenças. Existe uma teoria que as mulheres egípcias usavam a resina da árvore de acácia para fazer uma espécie de pessário, que era inserido na vagina para impedir a gravidez. Acredita-se que a resina da árvore de acácia tinha propriedades espermicidas que poderiam impedir a fertilização. Acreditava-se que a fertilidade e a reprodução eram influenciadas pelos ciclos naturais do Sol e da Lua. Por isso, havia algumas épocas do ano que eram consideradas mais propícias para a concepção. Uma dessas épocas era durante a inundação anual do Rio Nilo, que ocorria entre julho e novembro. A inundação do Nilo era um evento crucial para a agrícola egípcia, pois trazia nutrientes para as terras próximas ao rio, tornando-as mais férteis. Acredita-se que essa época do ano também era vista como uma época propícia para a fertilidade e a concepção. Outra época considerada propícia para a concepção era durante o mês de Hathor, que correspondia ao nosso mês de novembro. Hathor era a deusa da fertilidade e do amor, e acreditava-se que a sua influência fosse particularmente forte nessa época do ano. Além disso, as festas religiosas também eram consideradas momentos bem propícios para a concepção. Por exemplo, durante a festa de Osíris, que acontecia em julho, acredita-se que o deus da fertilidade aumentava a capacidade de procriação dos homens e das mulheres. A infertilidade era vista como um problema grave, pois acreditava-se que a procriação era um dever sagrado para garantir a continuidade da família e da sociedade. Portanto, havia muitas práticas e rituais destinados a tratar a infertilidade. Uma das práticas comuns era a consulta a sacerdotes e curandeiros, que teoricamente tinham poderes divinos para ajudar a tratar a infertilidade. Esses profissionais usavam uma série de métodos para tentar ajudar as mulheres a conceber, incluindo a realização de rituais e oferendas a deuses e deusas da fertilidade. Outro método comum era o uso de amuletos e talismãs, que acreditavam ter poderes mágicos para aumentar a fertilidade. Por exemplo, amuletos em formas de sapo eram usados para representar o deus da fertilidade, Hecate. Além do controle de natalidade, os antigos egípcios tinham uma série de testes de gravidez, alguns bem práticos e outros um tanto quanto peculiares. Muito parecido com os testes de gravidez de hoje em dia, um dos métodos mais precisos envolvia em fazer xixi nas coisas e esperar. A mulher urinava em um saco de sementes de trigo e cevada por alguns dias, e então as sementes eram observadas para ver se começavam a germinar. Se as sementes de cevada crescessem mais do que as de trigo, acreditava-se que a mulher estava grávida de um menino. Se as sementes de trigo crescessem mais, acreditava-se que a mulher estava grávida de uma menina. Se ambas as sementes crescessem, a mulher poderia estar grávida de gêmeos. O mais interessante é que estudos modernos desta técnica mostraram que a urina de uma pessoa que não está grávida faz de fato impedir o crescimento das sementes. No entanto, a parte sobre a determinação do sexo do bebê era, em termos científicos, besteira. Portanto, não recomendamos fazer xixi no saco de trigo e cevada para saber o sexo do seu bebê.
Enquanto o Antigo Egito é conhecido por suas tecnologias médicas de ponta, o parto não parecia ser o foco deles. Não há muita evidência de que os egípcios tinham uma unidade ginecológica ou alguma assistência médica para partos. Enquanto a nobreza tinha empregadas ou enfermeiras para atendê-las, as mulheres de classe baixa se viravam com os amigos, membros da família ou vizinhos que atuavam como parteiras. Existiam até alguns registros de práticas de parto, como o Ebers Papyri e Kahun, com conhecimentos médicos e notas sobre os assuntos. No entanto, como a maioria das mães da época eram analfabetas, é improvável que elas poderiam ler sobre o assunto e mais provável que muitas práticas de parto foram transmitidas por gerações de mulheres e parteiras como um telefone sem fio. Dar à luz não era um assunto vinculado ao hospital. Muitas das vezes, a mulher tinha seu bebê em sua própria casa. Ela dava à luz em pé, ajoelhada ou agachada. Era frequentemente usado cadeiras para manter a posição. As parteiras também colocavam um prato de água quente sob a cadeira do parto para produzir vapor e facilitar que o bebê, entre aspas, escorregue mais fácil. Não há muitas evidências de ferramentas médicas que eles utilizavam para o trabalho de parto, mas acredita-se que certos itens foram utilizados, incluindo um instrumento semelhante a uma tesoura e uma faca especial para cortar o cordão umbilical. Além do bem-estar físico, os egípcios entendiam a importância do bem-estar emocional das mães grávidas. Árvores da vida e tijolos eram pintados com cenas de parto e crianças, o que ajudava a criar uma imagem positiva em um ambiente para aquelas que vivenciavam uma situação dolorosa e um processo perigoso. A religião desempenhou um papel importante no parto no Antigo Egito. As taxas de mortalidade foram altas tanto para crianças quanto para mães, o que levou os egípcios a buscarem a ajuda dos deuses e das deusas para um parto seguro. O deus Bes foi associado com a gravidez e o parto, e também foi vinculado para afastar o mal, espíritos e demônios. Tauaret, uma deusa com a cabeça de um hipopótamo, também era invocada para ajudar na gravidez e nas crianças. Estes e outros, como Ísis e Hathor, eram muitas vezes retratados no ambiente de parto, em amuletos e varinhas de parto, esculpidas em marfim, que seria colocado no abdômen da gestante. Orações, feitiços e cantos também eram comuns durante o trabalho de parto para auxiliar em um parto rápido e indolor. Os métodos de teste incomuns não param após o bebê nascer. Eles avaliavam as chances de sobrevivência de um bebê doente através dos sons de seu choro e expressão facial. Se a criança fez um barulho ao nascer, como um pinheiro rangendo, ou se ele virou sua face para baixo, esperava-se que ele iria morrer em breve. Assim que o bebê nascia, ele era nomeado imediatamente. Geralmente, eles recebiam o nome de uma divindade para garantir sua proteção. Outros também eram nomeados por traços físicos ou ocupações. Por exemplo, Pacamém, que significa o cego, ou Pacapu, que significa o apanhador de pássaros. Após o nascimento, as mães eram aconselhadas a comer um rato, com o propósito de curar uma série de possíveis doenças e repassar os benefícios para o bebê através do leite materno. Comer um rato provavelmente não é a primeira coisa que a maioria das novas mães estão desejando, não é mesmo? Acreditava-se também que o sangue menstrual possuía propriedades poderosas e era esfregado em recém-nascidos para afastar os demônios. Falando sério, os demônios não são os únicos que evitariam chegar perto desses bebês cobertos de sangue, não é? Mas coloca lá nos comentários o que você achou e qual é a próxima história que você quer ouvir. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ouvir mais histórias de Entre Culturas.